Olá pessoal, que a graça e a paz de Cristo estejam com todos vocês. Estou aqui para gravar mais um vídeo em meu canal, para a glória de Deus e para o bem de todos aqueles que ouvirem. E confesso minha alegria em poder gravar mais um vídeo, já fazia bastante tempo. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre algo que é muito importante. Por que é um grande erro de análise considerar a Bíblia um livro machista? E neste vídeo, em no máximo 10 minutos, eu quero trabalhar alguns pontos do porquê a Bíblia não deve ser considerada nem de longe um livro machista, certo? Eu tinha falado anteriormente que eu não ia gravar o próximo vídeo como sendo um tema polêmico, mas eu acho que é importante trabalhar para que as pessoas conheçam de fato o que a Bíblia realmente é. Que não é esse livro terrível, esse livro monstruoso, que muitas pessoas acabam colocando, acreditando. Então neste vídeo tem essa função e a boa parte do canal vai ser para trabalhar isso, questões difíceis, certo? Então vai se inscrevendo, vai deixando sua curtida, para que você seja abençoado e compreenda que a Bíblia é um livro sim maravilhoso e diferente, do que muitas pessoas pensam, ok? Bom, o primeiro ponto que faz com que a análise de que a Bíblia é um livro machista é falha é a Bíblia colocando a mulher em funções na antiguidade que são uma anomalia, no sentido positivo, contra o pensamento que inferiorizava a mulher na época. Por exemplo, no livro de Juízes, capítulo 4, nós temos uma pessoa que lidera um exército, que canta um cântico de vitória e que também é uma estrategista militar. E é alguém que, por Deus, é orientada a ajudar Israel a ganhar a batalha e também governa por 40 anos. Sim, não é um homem de quem eu estou falando, é uma mulher, se chama Débora. Lá em Juízes nós vemos ela liderar um exército, ela liderar uma nação, ela julgar uma nação por 40 anos, e curiosamente os israelitas por nenhum período desse tempo tentaram envenenar ela, matar ela ou algo do tipo. O que prova que mesmo que os israelitas tivessem sim um certo atraso na compreensão de que Deus criou o homem e a mulher iguais em sua imagem e semelhança, mas eles não chegaram a fazer mal com ela, porque eles sabiam que se uma mulher estava no poder, porque Deus, o próprio Deus, ele é tão grandioso que ele mostra, quebrando as normas da época, de que a mulher é capaz de muito mais do que o que as pessoas pensam. Então, Débora é o primeiro exemplo. Um outro exemplo é Jael, que aí eu entro no segundo ponto, que é a Bíblia mostrando que a mulher não é nada frágil. Jael, ela era a esposa de Eber, se não me falha a memória, o Queneu, lá em Juízes. E Débora tinha falado para Baraque que ela, nas mãos de uma mulher, Deus entregaria Císera. Para quem não sabe, Císera era o comandante do exército de Jabim, rei cananeu, que oprimia Israel há mais de 20 anos. E aí, esta mulher acabou tirando a vida de Císera. Com certeza devia ser um comandante mau que oprimia o povo, o comandante do exército. O exército era poderoso, 900 carros de ferro e tudo mais. Então, essa mulher mata ele, e talvez ele pensasse, eu vou me esconder aqui na tenda dessa mulher, porque é só uma mulher. Ou talvez ele pensasse que por ter paz, por Jael e seu esposo terem paz com Jabim, rei de Canaã, ele poderia se esconder lá. Nenhuma coisa nem outra funcionou. Um outro exemplo é em Juízes 9, que um homem transtornado chamado Abimeleque governa Israel por 3 anos. E vai ter um momento lá que ele vai fazer atrocidades, como queimar pessoas, cidades. E aí vai ter um momento que ele vai tentar queimar uma torre lá que tinham várias pessoas, e uma mulher joga uma pedra de moinho nele, e ele morre. Curiosamente, antes dele morrer, ele diz para o seu companheiro, para que ele fosse atravessado pela espada, para que não se diga que uma mulher o matou. É curioso porque a Bíblia ela mostra duas coisas. Ela mostra o machismo presente na época, que ser morto por uma mulher é considerado indigno, algo triste, algo vergonhoso. Mas ele mostra que uma mulher é quem põe a vida dele. Porque mesmo que ele tenha morrido por causa do homem que atravessou ele, ainda assim foi a mulher que fez chegar a esse ponto crítico. E no mesmo capítulo diz que foi Deus quem usou. Certo? Um terceiro ponto também, que faz a análise da Bíblia ser um livro machista ser totalmente falsa, é que a mulher na Bíblia ensina.
No livro de Provérbios, capítulo 31, nós vemos a mulher ensinar aos seus filhos, né? Provérbios capítulo 1, versículo 8 fala da mulher ensinando aos seus filhos. Provérbios 6, 20 também fala. E Provérbios 31 fala. Aí você pode pensar, ah, Cristiano, mas a mulher então só pode ensinar aos filhos. Não, porque em Provérbios 31, 26, diz que a mulher abre a sua boca com sabedoria. E sabe qual é a palavra que está lá nesse versículo, no original hebraico? Torá. Então a mulher abre a boca, né? E a Torá da lei está na sua boca. Ou a Torá, ou a lei, o conhecimento da lei. Então a mulher sim pode ensinar na Bíblia. Um outro exemplo que a gente poderia dar também é lá no Novo Testamento, quando diz que um homem é ensinado por Áquila e Priscila. Áquila é o homem, né? E Priscila é a sua esposa. E ele foi ensinado por dois. Aí você pode pensar, Cristiano, mas foi só um ensinozinho, ela só deu alguma orientação. Só que o texto fala que esse homem era poderoso nas escrituras. E que Áquila e Priscila, ou seja, os dois, não apenas o homem, ensinaram mais adequadamente o caminho de Deus. Detalhe, para um homem que já era poderoso nas escrituras. Certo? Um quarto ponto de que a análise de que a Bíblia machista é totalmente falsa é que na Bíblia tem passagens onde o homem é humilhado de uma forma que contradiz completamente o pensamento machista. Lá em Deuteronômio, capítulo 25, verso 8 em diante, do verso 5 em diante, vem dizer, vem falar da lei do levirato. A lei do levirato funcionava da seguinte maneira. Se uma mulher fosse casada com um homem e esse homem viesse a falecer, o irmão dele teria que casar com ela. E se esse irmão rejeitasse, ela poderia tirar as sandálias dele, levá-lo para uma praça publicamente, cuspir na cara dele. Ou seja, ele poderia ser humilhado publicamente por uma mulher. Né? Não é algo incrível de se ver? Então, é outra coisa que é totalmente contrária à ideia de que a Bíblia é um livro machista. Um quinto motivo, e que talvez esse seja o mais forte de todos, no sentido geral, porque abrange mais de um livro e abrange uma pessoa que é conhecida praticamente em todos os continentes e que por nós cristãos é considerada a maior pessoa, não que já viveu, mas que existe, o Salvador do mundo, Jesus Cristo. Jesus Cristo, quando ele veio à Terra, ele veio para assim combater o pecado, veio para morrer pela humanidade e também para libertar o homem do pecado, salvar os seus pecados. Mas uma das coisas que ele veio fazer também é mostrar que pessoas como os fariseus estavam completamente errados ao interpretar certas passagens da lei. Quando uma mulher ela é acusada de adultério, é levado somente a mulher para Jesus, para que Jesus, talvez ordenasse que ela fosse apedrejada e eles tivessem do que acusar Jesus. Mas essa mulher, Jesus, diz: quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. E aí Jesus olha para essa mulher e diz: cadê os teus acusadores? Alguém te condenou? Ela diz: ninguém, Senhor. E ele diz: nem eu te condeno. Vá e não peques mais. Mostrando que ele é alguém que ama a pessoa e que combate injustiças da época, porque era uma injustiça pela lei de Moisés. Se os dois adulterassem, os dois deveriam ser punidos com a morte. E Jesus mostra que quem não tiver pecado atire a primeira pedra, porque eles queriam julgar a mulher para ser digna de morte, mas eles não estavam olhando para os próprios pecados deles. Um outro exemplo de Cristo Jesus é a mulher cananeia, quando Jesus Cristo se retirou para as regiões de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia chega clamando para que Jesus curasse a filhinha dela. E aí, os discípulos dizem, para despedir ela, porque ela vem gritando. Algumas traduções vai dizer que ela vem gritando atrás de nós. E aí Jesus diz: não é lícito tirar o pão dos cachorrinhos e dar... Não é lícito tirar o pão dos donos e dá-lo aos cachorrinhos. E alguém pode pensar: nossa, como Jesus é cruel, chamando a mulher de cachorro. Só que o texto não acaba aí. O texto acaba quando a mulher diz: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem da mesa dos seus donos. E aí Jesus diz: mulher, grande é a tua fé. E aí a filhinha dela é curada, glória a Deus. E aí nós temos o exemplo também da mulher do fluxo de sangue, que Jesus, ao ela tocar em Jesus, Jesus a cura. E parece uma coisa simples, mas Jesus já tinha poder, ele tinha que curar ela mesmo. Só que uma mulher tocar em um homem naquela época era considerado algo impuro por algumas pessoas, se não fosse o seu irmão, o seu esposo,
E uma mulher com fluxo de sangue tocar em um homem seria uma aberração para muitos homens, porque ela estava impura, né? E tem aquele pensamento, né? Perdão da palavra, completamente idiota, de que o homem é puro, a mulher é impura, a mulher é inferior, a mulher já é propensa à sujeira sexual e algo do tipo. No caso de Cristo, ele não só não a repreende por ter tocado nele, na orla das vestes dele, mas ele a cura, porque ele diz, de mim saiu virtude. Né? Tem outros exemplos também das mulheres que seguiam a Jesus. As primeiras testemunhas da ressurreição de Jesus foram mulheres, as primeiras pessoas que testemunharam, o que prova que Jesus reconhece a mulher como alguém essencial. E aí também, né, tem passagens bíblicas que podem ser usadas para dizer que a mulher é inferior ao homem, mas isso eu quero trabalhar em um outro vídeo, ok? Bom, em resumo, a análise de que a Bíblia é um livro machista, ela é falha por vários motivos. Como a gente viu neste vídeo, ela é falha porque na Bíblia a mulher ensina, a mulher lidera, a mulher não é nada frágil, a mulher é alguém essencial ao homem, porque lá diz que era ruim que Adão estivesse só, a mulher é alguém que junto com o homem foi dado a missão de dominar sobre os animais e sobre o mundo. Lá em Gênesis não diz que o homem, somente o macho, dominaria sobre o planeta, mas a mulher e o homem. Obviamente no casamento existe a questão da submissão, mas a submissão feminina ela não é ontológica, ela é funcional. Por exemplo, no cristianismo, Jesus Cristo, ele é submisso ao Pai. Mas Jesus e o Pai, Deus o Pai, são iguais em natureza e em poder, né, e em atributos. Então a mulher é submissa ao homem, mas também são iguais, né, no sentido que a gente já está falando. Então é isso, né, gente? Esse é o vídeo de hoje, né? Ficou um pouco longo, mas se puder assistir todo, assista. É para a glória de Deus, amém? Que a paz do Senhor, Cristo Jesus, esteja com cada um de vocês. Amém?